Caso Uber, já pensaram em levar em conta a opinião dos usuários? A nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos, e os modelos de negócios também seguem essa tendência de mudanças, gostem todos ou não. Por Márcio Oliveira. Possivelmente você já leu alguma coisa em relação ao Uber, aquele aplicativo que coloca em contato clientes e motoristas particulares para corridas, como os serviços de táxi, porém com diferenciais bem específicos. Não pretendo aqui entrar no mérito da discussão que acontece atualmente entre o Uber, o poder público e os taxistas. Tirando o aspecto passional disso tudo, com certeza todos eles terão bons motivos para justificarem suas posições. O fato é que a nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos, e os modelos de negócios também seguem essa tendência de mudanças, gostem todos ou não. Lembram-se das escolas de datilografia, dos filmes fotográficos ou de quando a linha telefônica da sua casa era um bem tão caro que tinha que ser declarada no imposto de renda? Os mais velhos lembrarão. Para reflexão, deixo apenas uma frase que li aqui e gostei muito. Inovações beneficiam a sociedade como um todo, mas não necessariamente todos na sociedade. Então, esse foi o texto 1, que traz uma reflexão, tá, sobre um caso onde o Uber, né, a empresa Uber está sendo acusada aí de atrapalhar os taxistas e assim por diante. E aí a gente vai ler a notícia em questão. Então tá lá. Empresas de ônibus acionam poder público contra o Uber juntos. Poder público foi acionado em 15 cidades. Empresas afirmam que concorrência desleal pode resultar em aumento nas tarifas. Após a disputa acirrada com os táxis, a Uber agora enfrenta a pressão de empresas de ônibus de várias cidades que estão se unindo para pedir o fim do Uber juntos, uma das vertentes de viagens do aplicativo Uber. O motivo da discórdia é que a modalidade oferece viagens com descontos para usuários que percorrem trajetos parecidos, compartilhando assim a mesma corrida. As empresas de ônibus alegam que esse tipo de transporte é configurado como coletivo e regular e acionaram o poder público em pelo menos 15 cidades a fim de impedir o funcionamento da modalidade. Apesar de operadoras de 15 cidades estarem pedindo o fim do Uber juntos, a modalidade só funciona em 6: Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior. Então, nós temos aí o texto 1 e o texto 2 sobre o mesmo tema. Então, lembrem-se que tema trata-se do assunto do texto, tá? Então, eu tenho o mesmo assunto, a abordagem é diferente, mas acredito que a finalidade tenha um pouco aí de semelhança. Por quê? O texto 1 traz a opinião da autora, mas é uma opinião sobre o mesmo assunto do texto 2, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Os textos apresentam uma posição divergente em relação, letra A, aos taxistas, letra B, ao aplicativo, letra C, aos usuários, letra D, aos serviços ou letra E, ao cliente. Então, prestem atenção. O texto 1 está falando que o Uber beneficiaria as pessoas e que, às vezes, mesmo as coisas que beneficiam a sociedade não beneficiam a todos na sociedade, mas que a sociedade precisa dessa evolução. Logo, eu tenho aí a opinião do autor. Já no segundo texto, nós temos a questão deles falarem, né, das empresas de ônibus falarem que o Uber Juntos, que é uma modalidade do aplicativo Uber, atrapalharia o funcionamento dos ônibus e seria caracterizado até como um crime, tá? Então, como que seria a posição divergente? O que é posição divergente, tá? Uma posição divergente é algo que não está de acordo, tá? Eles não entram num acordo, eles têm aí as suas diferenças, a sua divergência. Aí nós temos as opções. Eles são divergentes em relação ao que, então, esses dois textos, né? A opinião dos dois textos. Eles são divergentes em relação aos taxistas? Não tem nada a ver aí o que eles estão falando em relação aos taxistas. Na verdade, meio que eles concordariam. Eles são divergentes em relação ao aplicativo?
Então, nós temos essa como a resposta, tá? Eles são divergentes em relação ao aplicativo, porque o texto 1 defende a questão do aplicativo, a existência do aplicativo. E no texto 2, as pessoas que estão sendo relatadas ali, a situação que está sendo relatada, é uma situação que é contra o uso do aplicativo Uber, no caso, na modalidade Uber juntos, tá? Então, a resposta para essa questão seria a letra B. Eles têm uma posição divergente em relação ao aplicativo. Não é em relação aos usuários, não é em relação aos serviços, tá? E nem ao cliente, e sim ao aplicativo utilizado, tá bom? Então, vocês podem perceber que o problema talvez tenha sido em questão da palavra divergente, vocês talvez não tenham chegado a essa conclusão, tá bom? A segunda questão diz o seguinte: o texto 2 tem como público-alvo, e aí o que é um público-alvo? É o público a que se destina aquele texto. É o tipo de público para o qual aquele texto foi especialmente escrito. Tá? Um texto, ele tem aí uma intenção, e a intenção é agradar ou comover ou informar um determinado tipo de público que vai se interessar por aquela notícia. Então, vamos lá. Quem seria o público-alvo que se interessaria pelo texto 2, no caso? Letra A. Motoristas de táxis e clientes das empresas de ônibus. B. Usuários do aplicativo e inovadores de tecnologia. C. Moradores das diferentes metrópoles e motoristas. D. Operadoras das grandes cidades e motoristas de carro. E. Usuários de transporte e demais interessados no assunto. E aí, gente, nós temos então essa questão, a questão 2, e aí eu tenho que pensar bem. Vamos lá no texto. Só um minutinho. Então, aqui, nós temos a questão 2, tá? E aí, lá no texto, ó, se vocês forem procurar, ele está falando que as empresas de ônibus acionam poder público contra o Uber Juntos. Então, as empresas de ônibus estão alegando que o Uber Juntos atrapalharia o sistema de transporte e seria contra a lei. Só os motoristas de táxis e clientes das empresas de ônibus que se interessariam por isso? Não. Os usuários do aplicativo e inovadores de tecnologia que se interessariam por isso? Muito provavelmente não. Podem se interessar, mas não é o público-alvo. Moradores de diferentes metrópoles e motoristas? Não necessariamente. Operadores das grandes cidades e motoristas de carro? Não faz muito sentido. Então, no caso, seria a alternativa E. Usuários de transporte, então, de qualquer tipo de transporte, tanto do Uber quanto do ônibus, e os demais interessados no assunto. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto poderia se interessar aí por esse texto. Então, o público-alvo é a letra E. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nessa questão do público-alvo, tá? O que é, então, recapitulando o público-alvo? É aquele público, aquele tipo de pessoa, aquele grupo de pessoas que tenham coisas em comum e que se interessem por um assunto em comum. Então, o texto se destina a um público-alvo, a esse grupo de pessoas, certo? Para quem que eu estou escrevendo o meu texto? Para quem que aquele texto foi destinado? Tudo bem? Então, agora, nós vamos aí. A questão 3, vocês tiveram um bom aproveitamento, tá? Em torno aí de 70%, todas as turmas. Então, nós vamos para a questão 4, tá? Na questão 4, a habilidade era inferir informação implícita em um texto. Letra de música, trecho de romance, teatro, poema, conto, notícia, artigo de opinião, anúncio ou cartaz. Nesse caso, informação implícita significa que é aquela que não está lá na cara, tá? A informação implícita é aquela que você precisa interpretar, ela está nas entrelinhas, você precisa entender a opinião, certo? Então, nós temos aí um cartaz, certo? Deixa eu abrir na AP que eu acho que fica um pouco melhor. Então, aqui fica maiorzinho, né, pra gente ver. Então, leia o texto e responda às questões 4 e 5. Então, nós temos um cartaz, muito provavelmente aí do Ministério da Saúde, se você só bater o olho, você já consegue supor isso. E tá assim: com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma. Com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura se o tratamento for feito até o final. Fique atento aos sintomas, procure uma unidade de saúde.
E aí nós temos ali Ministério da Saúde, Pátria Amada Brasil e alguns telefones de contato, alguns contatos aqui em cima das redes sociais, né? A hashtag Brasil Sem Tuberculose. Então, nós temos um cartaz, né, de uma campanha do Ministério da Saúde para prevenção e para campanha para saúde, né, para tuberculose, tá? Para cura da tuberculose, para a pessoa buscar tratamento, tá bom? Na questão 4, a gente diz o seguinte: na informação do cartaz, pressupõe-se que. O que significa pressupor? Significa supor antes de você ler tudo, você interpretar, fazer uma interpretação não assim muito detalhada, você apenas olha e já consegue supor alguma coisa, tá? O novo vírus atinge a maioria das mulheres. É isso que você pressupõe, né, na informação do cartaz? B. Os sintomas são manifestados tardiamente. Não necessariamente. A doença pode ser tratada em até 3 semanas. Não, ele diz que por 3 semanas ou mais a tosse é o principal sintoma. Né? Uma tosse que dura 3 semanas ou mais é o principal sintoma, então não necessariamente, né? D. O paciente com a doença não terá a cura esperada. Nossa, né? Se você for pensar nisso, então nem vale a pena, tá? Ou E. As pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. E aí, pessoal? O que ele está supondo? Tá? A gente precisa analisar o cartaz. Então, ele diz assim, ó: com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma, tá? Então, o que a gente consegue supor a partir disso, tá? Que talvez, né, pressupor, quando você olha para o cartaz, e aí você lê, por exemplo, aqui embaixo, ó, com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura se o tratamento for feito até o final. A gente pressupõe que as pessoas achavam que não existia mais tuberculose. Então, a alternativa correta seria a alternativa E, porque as outras, elas são um pouco absurdas, né? Se você for parar para pensar. Ó, o novo vírus atinge a maioria das mulheres. Não tem nada no cartaz que fale sobre isso. Ou então, os sintomas são manifestados tardiamente. Não, ele está falando que tosse por 3 semanas, não tosse depois de 3 semanas, por exemplo, tá? Não quer dizer que os sintomas se manifestam tardiamente. A doença poderá ser tratada em até 3 semanas. Não, ele está falando que a tosse dura 3 semanas ou mais. E aí é o sintoma, né? O principal sintoma. Não que ele não. Que vai ser curado em até 3 semanas, muito pelo contrário, porque o tratamento da tuberculose é bem longo, tá? D. O paciente com a doença não terá a cura esperada. Gente, não fala nada disso e não faz o menor sentido, tá bom? E a letra E, as pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. Então, essa é a alternativa correta e a gente conseguiria ter entendido isso observando a informação que tem aqui. Então, nós pressuporíamos, tá bom? Certo? A questão 5, vocês foram razoavelmente bem, tá? E ela vai falar aí das conjunções, tá bom? Não é o caso da gente ver isso agora. Então, nós vamos para a questão 6, que é sobre outro texto. E aí, nós temos, né, um problema, que é identificar o tema em um texto. Então, a habilidade de identificar o tema em um texto, o assunto desse texto, tá bom? Então, nós vamos lá no texto Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Nós já trabalhamos esse texto anteriormente. Então, vamos ter esse texto todo, não, porque é um livro longo. Nós trabalhamos algumas vezes trechos dessa obra. Então, vamos lá. A gente viemos do inferno, nós todos, compadre meu que Elemém instrui. D'uns lugares inferiores, tão monstro medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu se aprofundar por um relance à graça da sua substância alumiável, em as trevas de véspera para o terceiro dia. O senhor quer crer que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mais perseguem, e para digerir o que se come é preciso de esforçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio?
Acho proseável. Então, nós temos um trechinho, a linguagem ela é um pouco incomum para a nossa época, é uma linguagem mais clássica, mais culta, tá? Então, apesar de ter aí umas coloquialidades, como a gente viemos do inferno, vocês conseguem perceber que isso não está correto, tá? Mas é uma licença poética, tá? Que o autor usou pela linguagem do personagem, tá bom? Questão 6. O trecho do romance Grande Sertão Veredas evidencia. Então, ele deixa em evidência, ele mostra, tá? Evidenciar é mostrar, é deixar as vistas, tá? Então, tá lá. Ele mostra o quê, gente? O sofrimento vivido no inferno. Tá? Ele está descrevendo pra gente o inferno, o dia a dia, o cotidiano no inferno. Então, ó, o sofrimento vivido no inferno. Então, as outras questões diria a finitude dos seres humanos, o homem e seus medos, a divindade de Cristo, a luta entre humanos. O tema principal, ele fala de tudo isso, ele fala da finitude dos seres humanos, ele fala do homem e seus medos, ele fala da divindade de Cristo, que é citada, ele fala sobre a luta entre humanos, lá falando que os humanos judiam, né, machucam e torturam uns aos outros, mas o principal tema, então ele não te perguntou, né, ele tá falando o que ele evidencia, o que ele deixa mais foca, qual é o foco, tá? O foco é o sofrimento vivido no inferno, e com isso nós temos o tema desse trecho aí, desse texto, que é o sofrimento vivido no inferno, tá bom? Eu acredito que a linguagem tenha dificultado um pouco para vocês o entendimento desse texto. Então, como que eu consigo interpretar quando se trata da linguagem, né? De eu ter uma linguagem difícil. Eu venho aqui, ó, e vou pegar palavras, ó. A gente viemos do inferno, né? Depois ele fala, né, como que eram esses lugares. Ele tá o tempo todo, ó, falando do inferno. Lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros. O frio e o calor perseguem, com fortes dores, respirar custa dor. Então ele tá falando desse sofrimento. Tá? O tempo todo focando. Ele fala de outras coisas, mas ele foca no sofrimento de onde? Do inferno. Tudo bem? Então, essa seria a questão 6. E agora a gente vai para a questão 10. A questão 10, também nós temos aí um poema, tá? Um texto mais com a linguagem poética. E aí nós temos a habilidade MP05, inferir informação implícita em um texto. Então, novamente, nós temos a mesma habilidade, a habilidade que apareceu aqui, ó, na questão 4, tá? Então, nós temos novamente ela aparecendo aqui, na questão 10. Então, vamos lá no texto da AP, na questão 10, aqui. Esse texto foi elaborado especialmente para essa prova, então ele não é de nenhum outro livro, tá bom? Quem sou eu que espero tanto? Quem sou eu que espero tanto, perdido em pensamentos, quedo no meu canto, desejos e tormentos, pecador e santo, quase sempre em lamentos. Quem sou eu que medito tanto, à procura de momentos e de encantos, que assumem meus intentos e me libertam dos meus prantos, que revelam meus sofrimentos? E aí nós temos a questão 10. No poema, o eu lírico, letra A, desconhece-se. Letra B, cala-se diante da vida. Letra C, liberta-se do sofrimento. Letra D, alegra-se em seus pensamentos. Ou letra E, angustia-se na existência humana. Então vamos lá. A gente já pode descartar a letra B, a letra C e a letra D. Não tem como, né? Ele não está alegre, ele não está liberto de sofrimento e ele não fica calado diante da vida. Então, a gente tem duas opções. A letra A, desconhece-se, ou letra E, angustia-se na existência humana. Poderíamos dizer que a letra A, pela questão aí dele ficar perguntando quem sou eu que espero tanto? Quem sou eu que medito tanto? Tá? Mas, não necessariamente. Tá? Ele está angustiado, esse poema ele traz a angústia da existência, ele está refletindo sobre a sua existência. Então, a informação implícita nesse texto é a contida na letra E, angustia-se na existência humana.
A, o eu lírico aí está angustiado com a sua própria existência. Então, ó, quem sou eu que espero tanto, perdido em pensamentos, quedo no meu canto, desejos e tormentos, pecador e santo, quase sempre em lamentos. Então, ele está refletindo sobre quem ele é, refletindo sobre a existência, né? Quem sou eu que medito tanto à procura de momentos e de encantos que assumem meus intentos e me libertem dos meus prantos que revelam meus sofrimentos? Então, e tudo isso são reflexões, ele está refletindo sobre a existência humana. Então, não é que ele se desconheça, mas sim que ele esteja angustiado, tá bom? A letra E é a que reflete melhor a questão, tá bom? Então, nós vamos agora para a nossa última habilidade, mas não menos importante, que é a questão 14. E aí nós temos um trechinho do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Nós também já falamos desse livro ainda esse ano. E a habilidade solicitada nessa questão era reconhecer a presença de valores culturais, sociais e ou humanos em contextos literários. Isso é tudo uma questão de interpretação, tá? Eu vou lá na AP, na questão 14, para a gente ler um pouquinho melhor. Todas essas outras questões nós vamos trabalhar na aula pelo Discord, tá, gente? As outras questões. Então, são só essas que nós vamos falar hoje. Já tá acabando. Então, leia o texto e responda à questão 14. Os Sertões, Euclides da Cunha. O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência raro perturbada de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias. Tendo sobre a cabeça como ameaça perene o sol, arrastando em volta no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes, fez-se homem quase sem ter sido criança. Salteou-o logo intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combate sem trégua, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. O seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo, exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras de couro curtido, ainda muito justas, cosidas as pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guardapés de pele de veado. É como a forma grosseira de um campeador medieval, desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol, é fosca e poenta, envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias. Temos aí então uma descrição, né? Ele está descrevendo esse personagem do vaqueiro, tá bom? Tem uma descrição aí bem poética e bem cheia de adjetivos que fazem com que a gente consiga quase enxergar esse vaqueiro, né? Questão 14. O texto Os Sertões, de Euclides da Cunha, compara o sertanejo da região Nordeste com o gaúcho dos Pampas. A partir do trecho lido, identifica-se naquela época um homem sertanejo. Então, como que é descrito? Como que é esse homem, né? Letra A. Exausto de lutar contra a seca, tornando-se fraco e sem vitórias? Não, né, gente? Ele não se tornou fraco. A gente vê isso claramente aí no texto. Ele fala que ele tornou-se forte, ó. Fez-se forte, tá vendo? B. Inventivo para sobreviver às adversidades do sertão. Podemos dizer que sim, porque ele teve que se reinventar, que aprender. Olha só, fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta, né? Então ele teve que sobreviver, aprender a sobreviver às adversidades do sertão. C. Esgotado por vestir armaduras como os antigos guerreiros, né? Como os guerreiros antigos? Não, né, gente? Ele não veste, ele compara, o autor compara as roupas daquele sertanejo com as de um guerreiro, mas não é que ele vista isso literalmente, né?
D. Produtivo desde a infância até tornar-se um combatente. Ele não é literalmente um combatente. Ele compara, novamente dizendo, as características dele com as de um combatente. É uma pessoa que teve que lutar para sobreviver no sentido não literal, tá bom? E. Invencível frente às diversas batalhas com muitas vitórias. Não, né, gente? Ele não teve vitórias. Ele fala aqui, ó, envolve o combatente de uma batalha sem vitórias. Então, não. Ele está ainda por vencer, ele está sempre lutando. Então, a questão correta, a letra correta é B, inventivo para sobreviver às adversidades do sertão. E nós temos aí a 14ª questão. Tá bom? Com esse texto riquíssimo do Euclides da Cunha, mas reconhecer a presença de valores culturais, sociais e humanos em contextos literários é o que nós devemos aprender com a literatura no ensino médio, com a leitura de textos literários, tá? Porque, como eu já falei em aulas anteriores, a literatura, as escolas literárias, os textos literários, eles refletem a sociedade de uma época, o homem dessa sociedade, tá? Então, esse texto do Euclides da Cunha, ele reflete os homens daquela sociedade em que ele estava inserido, que ele estava participando, tá? Ele vê aquele sertanejo e essa forma de adjetivar é porque ele via aquilo, então ele consegue refletir aquilo na sua literatura, tá? Então, algumas coisas nas questões aqui vocês conseguiriam perceber lendo com um pouco mais de atenção o texto, né? Por exemplo, tornando-se fraco, ou então armaduras de guerreiros antigos, ou então tornar-se literalmente um combatente, ou que ele era invencível, com muitas vitórias. Tudo isso bastaria você dar uma lida um pouco mais atenta, que dá para perceber que não era bem essa a intenção, mas sim de dizer que ele tinha que ser inventivo para sobreviver a essas adversidades. Tudo bem? Então é o seguinte, essa revisão ela para por aqui. Nós vamos fazer uma revisão da prova inteira pela aula ao vivo, pelo Discord, tá? E os exercícios que eu mandei para vocês na sequência, aí com o texto em PDF, também podem ser feitos via Google Questionários, que eu vou mandar para vocês o link, e se tratam das habilidades, não são as mesmas questões, mas sim as mesmas habilidades desses textos. Então, eu peço que vocês se atentem, tá? Prestem muita atenção e respondam, e eu espero que vocês tenham entendido. Caso não consigam entender alguma coisa, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!